Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Danilo, de toda a comunidade. Eu me sinto acolhido todas as vezes que eu venho aqui. Dou glória a Deus pela vida dos irmãos. Como os irmãos viram aí, o Senhor nos chamou para um desafio nesse ano de 2017. E creio que esse seja um dos maiores desafios da minha vida, do meu ministério. No mês de junho, eu estarei indo ao país do Moçambique, que fica localizado no continente africano, mais especificamente na cidade de Matola. Eu estou indo para passar um mês. Esse primeiro mês que eu estarei passando lá, essa primeira experiência será uma experiência de treinamento e adaptação também. Ou seja, eu estarei fazendo tudo que o campo missionário exige, que ele pede, que me propõe. E depois desse primeiro mês eu retorno ao Brasil. E nós estamos nos preparando para no ano de 2018 ir com todo o projeto Desperte para a Cruz, realizar a primeira conferência internacional. Foi pouco, glória a Deus, porque o milagre é grande. Primeira conferência internacional do Desperte para a Cruz. Eu me lembro do dia que o pastor Danilo, pregando na vigília lá em Diadema, se virou para nós, né, Bima, e disse: esse projeto será realizador de grandes conferências ao redor do mundo. E nós estamos a menos de um ano de viver essa promessa na íntegra. Glória a Deus. E nós precisamos da ajuda dos irmãos em oração. Adote esse projeto. O Desperte para a Cruz, ele tem várias áreas, e cada área que ele tem, o Senhor nos deu um nome para essa área de trabalho. Então nós temos o Conectados na Cruz, que são os cultos que nós realizamos toda última segunda-feira do mês lá em Diadema. Nós temos o Despertando Almas, que realiza eventos de missões urbanas aqui dentro de São Paulo mesmo, eventos de evangelismo ao ar livre, etc. Nós temos o Desperta no Lar, que faz células, culto nos lares toda segunda e quarta. Nós temos o Ministério de Louvor Desperte, que é uma composição maior, não pôde estar todos aqui hoje. Nós temos, enfim, diversas áreas dentro desse projeto, e a que nasceu esse ano no nosso coração foi o Missões Desperte. Adote em oração esse projeto, e eu creio que todo o seu investimento em oração não vai ser perca de tempo, não vai ser tempo jogado fora, vai ser investimento, e quem investe tem retorno, irmão. O pastor Danilo estava falando aqui, é uma palavra profética: quem investe em missões tem retorno. E nós vamos para Moçambique, e nós retornaremos trazendo os testemunhos de milagres. Se você crê, pode levantar sua mão e dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me chamou a atenção em uma palavra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Deus abençoe. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, e nós faremos leitura dos versículos de número 8 e de número 9. João, capítulo de número 6, e o versículo de número 8 e de número 9. Quantos encontraram e confirmam com amém? Amém. Diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos?
Se você pudesse vir para alguém que está do seu lado e afirme com fé para ele: nós somos a resposta. Tem um glória a Deus por essa palavra? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido pelos irmãos. Trata-se de um texto importante, creio assim, dentro dos evangelhos. É um dos únicos milagres que é relatado nos 4 evangelhos escritos pelos apóstolos. E com isso eu entendo que esse milagre tem uma importância, uma relevância, algo que chamou a atenção nos escritores para que decidissem todos falar acerca dele. Quando nós olhamos para o entorno dessa história, nós vemos Jesus enviando os 12 discípulos. O Senhor, Ele vai dar autoridade aos 12, Ele vai dar sabedoria aos 12. Depois do tempo já ter passado, o Cristo via nos discípulos o potencial para enfrentar uma experiência sozinhos. Até agora os discípulos não tinham saído para operar milagres, para pregar a palavra, para propagar a ideia do evangelho e do reino sozinhos. Mas Cristo vê o potencial nos 12 nesse momento de enviá-los. E diz: olha, vocês vão pelas cidades, vocês vão pelas aldeias, e vocês vão pregar, vocês vão em meu nome, e pelo poder do Pai, expulsar demônios, curar enfermos, fazer prodígios e maravilhas, demonstrar o reino que não é algo da imaginação desse povo, mas é algo que vai atingir a esfera material daquilo que eles conhecem. Mostre para eles, usando os milagres, os sinais, que eu sou aquele que o Pai enviou. Esses 12 discípulos vão sair, vão se ausentar, e Jesus vai esperar, aguardar o tempo, o momento em que eles retornariam, depois desse período de batalha, depois desse período de pregação do Evangelho. Os 12 saem pregando por essa cidade, espalhando o Evangelho, e nesse interim de tempo, a Bíblia nos conta que Cristo recebe uma notícia. Os discípulos de João vêm até Jesus, antes mesmo dos 12 que ele havia enviado, dos seus discípulos retornarem. Os discípulos de João Batista vêm até ele e dizem: Senhor, o seu primo João morreu, já não está mais entre nós. Aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor tinha por próximo, morreu. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele vai se entristecer. E é muito interessante, dentro da essência e da natureza do Mestre, é que você nunca vai encontrar Jesus tendo medo de demonstrar os seus sentimentos. Jesus, ele não tinha problemas, dificuldades, receios em mostrar aos outros aquilo que ele sentia. Quando nós olhamos o Mestre em sua interação com o povo, com os discípulos, com aqueles que receberam milagres, com a multidão que o cercava, nós vamos encontrar um Jesus que a todo momento mostrava quem ele era por dentro e por fora. Jesus não escondia os seus medos, Jesus não escondia
a sua tristeza, como Jesus também não escondia a sua alegria. Quer uma prova? O primeiro milagre do ministério dele foi em uma festa. Isso quer dizer que ele não temia estar alegre entre aqueles que o seguiam, porque ele sabia que a alegria não afastaria a autoridade que ele tinha. Ele sabia que a interação em alegria e em felicidade não faria com que as pessoas que o cercavam, com que os seus familiares deixassem de crer em quem ele era. Jesus também não teve medo de demonstrar sua tristeza. No menor versículo da Bíblia está escrito que quando ele chegou diante do túmulo do seu amigo Lázaro, está escrito: Jesus chorou. Ele não tinha medo de derramar suas lágrimas, ele não tinha medo de mudar o seu semblante, ele não tinha medo de se mostrar irado, entristecido. Essa notícia choca ele, porque me contem ou me provem os irmãos, se algum parente da proximidade que Jesus tinha com João se alegra na morte do seu parente, que também é amigo, que também é companheiro, que também faz parte do ministério. A ligação de Jesus com João ia além do físico. Ele era primo de João. Mas a Bíblia também nos conta que no dia em que Maria foi visitar Isabel para dar a notícia de que estava grávida, aleluia, quando ela sauda Isabel, dentro do ventre, após Isabel ser tomada pelo Espírito do Senhor, João vai se movimentar ainda dentro do ventre, e dentro do ventre ele é cheio do Espírito Santo. A ligação entre eles e além da sua parentela, a ligação entre eles e além do ministério semelhante. E o que eu acho engraçado é que nunca João quis o que era de Jesus, e Jesus nunca quis o que era de João. Porque quando alguns quiseram plantar uma intriga nesse relacionamento, chegaram até João e disseram: olha João, Jesus está batizando mais do que você, e você é que é chamado o Batista. Jesus está fazendo mais discípulos do que você, aleluia. Mas João sabia quem ele era. E ainda não é a mensagem, mas eu vou liberar essa palavra para você, que quem sabe quem é, que quem sabe que Deus é quem chamou, não tem medo de perder posição. João olha bem para aqueles homens e diz: eu não sou ninguém, eu sou simplesmente o preparador de caminhos. Porque desde o momento em que papai me chamou, eu sabia que em determinado momento do meu ministério e da minha trajetória, eu encerraria para que ele entrasse em cena. Porque convém que eu diminua para que ele cresça, que o nome dele seja glorificado. Ainda que o meu nome seja esquecido, ele será lembrado por toda a eternidade. Jesus nunca teve a glória. Se é para Jesus, aplaude mais forte, irmão. Aleluia, aleluia. Jesus nunca teve crise de identidade. João, que sabia que Deus é quem tinha chamado ele, também não tinha. Jesus não tinha problemas com a sua identidade. Sabe o que eu aprendo? Que crise de identidade, crise existencial, autoafirmação é coisa da terra. João não precisava se autoafirmar, e muito menos Jesus. Ele não tinha medo de mostrar quem ele era, justamente por causa disso, porque ele sabia que chorando ou sorrindo, ele era quem ele era. Aleluia. Ele sabia que longe ou perto, ele continuaria sendo aquilo que o Pai o havia feito. Quando os discípulos retornam da missão, encontram um mestre diferente,
O mestre que sempre estava ativo, disposto a estar pregando a palavra, agora vem com um desejo que era contraditório a todo esse outro sentimento. Ele se vira para os discípulos, dá a notícia que João havia morrido, e diz: atravessemos para o outro lado e vamos para um lugar deserto. A morte é capaz de fazer com que a nossa alma se angustie a ponto de querer ficar só. Os discípulos sabiam bem que aquele sentimento era algo que iria passar, mas mesmo se tratando de um sentimento passageiro, era necessário um momento de solitude. Aleluia! A solidão é diferente da solitude. Solidão, a angústia de estar só, a tristeza de estar só. Solitude, a glória de ficar só. Jesus sabia muito bem quem ele era, irmão, mas ele reconhece nele o sentimento que faria com que ele desejasse ficar sozinho. Ele chama os 12, vamos atravessar para o outro lado, e eles vão atravessar o mar da Galileia, ou Tiberíades, destino ao Betsaida Júlia, que segundo o próprio contexto, mais à frente nós vamos entender que era um lugar deserto, mas não pela sua aridez, era um lugar deserto pela ausência de pessoas, mas era o lugar onde havia um gramado, era um lugar onde havia um monte, era o lugar perfeito para que Jesus estivesse só por alguns instantes. A Bíblia diz que os 12 entram no barco com Jesus e vão atravessar. Mas imaginem os irmãos, que há alguns dias os discípulos estavam pregando a palavra. Já faziam alguns dias que Jesus estava lá, demonstrando sinais, prodígios e maravilhas. Já faziam alguns dias que a vida de quem morava ao redor, naquelas redondezas, já não era mais a mesma. Porque eu entendo que por mais simples que seja a passagem do mestre em um lugar, aonde ele passa ele muda. João capítulo 4 fala que ele entra em Samaria e ele fala com uma só moradora, mas ele passa. E a grande questão, o grande jogo, a grande ênfase não está em com quantos ele falou ou para quantos ele pregou. Nós, os pregadores de hoje, estamos interessados nas multidões, mas para mudar a vida de alguém, Cristo nunca precisou de quantidade. Foi para uma mulher que, mostrando quem ele era, ele mudou a vida dela, e por causa dela todo um povo se converteu ao nome dele. Por mais simples que seja a passagem de Jesus na vida de alguém, aonde ele passa ele muda. Uma sequer palavra, aleluia. O povo via Jesus, o povo via os discípulos, e eu posso imaginar o povo que há dias está vendo eles lá, pregando a palavra, operando maravilhas, fazendo sinais. Aí alguém olha para um lado, olha para o outro, já não tem mais discípulo. Olha para um lado, olha para o outro, Jesus já não está mais lá. E para onde será que foi o mestre? Alguém se pergunta. Aonde é que Jesus está? Ou para onde será que ele está indo? De repente alguém olha para o mar da Galileia e identifica de longe Jesus no barco. Porque quem vê Jesus pode ser só uma vez, nunca mais esquece quem ele é. De longe é ele está indo embora, nós não podemos deixar ele ir.
Está na Bíblia que nesse dia, todo o povo das redondezas e das cidades vizinhas largou tudo que estava fazendo e seguiu Jesus pela terra, e por onde o barco ia, eles iam também. Nesse dia, a dona de casa não limpou a casa, não fez comida, a vaidosa não teve tempo de cuidar do cabelo, de passar maquiagem, o trabalhador não ficou no emprego, os comércios baixaram as portas, mexeu com a economia, mexeu com a religião, porque nesse dia ainda era cedo e as cidades se esvaziaram, ninguém foi na sinagoga. Aleluia. Vamos para onde o Mestre está, vamos para onde Ele vai, porque nós sabemos que aonde Ele está, algo diferente vai acontecer. Vamos! As crianças acompanharam os pais, as esposas seguiram seus maridos, e a multidão começa a seguir Jesus. Quando Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, e ele para o seu barco, ele está de frente para o lugar deserto, mas os seus sentimentos estavam aflorados, e feliz é aquele que consegue mexer com os sentimentos de Jesus. Se alguém consegue tocar nos sentimentos dele, este certamente será curado, será transformado, será liberto, será salvo. Quando ele chega de frente para o lugar deserto, para o lugar que ele queria ir, a sua rota já estava concluída, ele chegou no seu destino. Mas quando ele olha para o lado de fora, a multidão havia chegado primeiro do que ele. Quem quer, vai atrás. Quem deseja, corre atrás. Não inventa desculpa, não coloca empecilho no caminho, não coloca embaraço. Mas vai me cansar se eu correr até onde ele está? Não, mas é longe, a viagem dele pode ser longa. Aonde é que ele vai parar? Mas alguém dizia: eu não sei aonde ele para, eu sei que eu quero ir para onde ele vai estar. Chegaram primeiro do que o Mestre. Quando ele chega, a multidão já está lá. Ele olha para aquela multidão e ela mexe ainda mais com os seus sentimentos. A morte mexe com os sentimentos do homem. Isaías capítulo 6 fala que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías declara que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E naquele dia ele teve uma experiência que ele nunca havia tido, porque a morte do seu primo havia mexido com ele. Jesus, que já tinha os seus sentimentos aflorados, diante da multidão, ele vê que aquela multidão não teve nenhuma dificuldade em segui-lo. Aquela multidão não se comportou como o jovem rico. Aquela multidão não teve medo de abandonar as suas prioridades, porque quem busca Jesus trata Jesus como prioridade. Se alguém diz seguir Jesus e tem uma prioridade à frente dele, irmão, ele está mentindo.
porque seguidores de Jesus não tem nada na frente dele, não tem nada na frente da obra dele, não tem nada na frente do relacionamento com ele. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui e estão passando por um período de crise, estão dizendo: eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, já não tenho mais disposição. Mas o mestre te convida a uma novidade: dobra os teus joelhos cansado, dobra os teus joelhos, ainda que o teu corpo não aguente, porque a resposta vem, o mestre vai se manifestar a você. Ele olha para a multidão e diz: espera aí, eles movimentaram a economia, movimentaram a religião, a política. A multidão era de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquele grande número de pessoas, eu imagino que o espaço era pouco, aquele povo junto. Mas a Bíblia diz, e aqui está a primeira característica dessa multidão, que ele vê a multidão como ovelha sem pastor. Sabe qual é a primeira característica dessa multidão? Uma multidão dispersa, um povo que estava no lugar certo, mas pelas motivações erradas. Um povo que não via em Jesus uma liderança absoluta, que estavam perdidos procurando, aleluia. Uma ovelha depende do seu pastor para ser alimentada. Uma ovelha depende do seu pastor para saciar a sua sede. Uma ovelha depende do seu pastor para estar em segurança. Uma ovelha depende do seu pastor se estiver doente, para que possa ser tratada. Se uma ovelha cair em uma armadilha, se ela se machucar no meio do caminho, ela depende do seu pastor para ser guiada e conduzida. Ovelha sem pastor não sabe para onde vai. Ovelha sem pastor não sabe o que come. Ovelha sem pastor não sabe a água que bebe. Quando ele olha para eles, ele diz: esse povo está disperso. Primeira característica dessa multidão: dispersa. Essa multidão é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa geração. Aleluia. Que declara para os quatro cantos que está buscando Jesus, mas que lá no íntimo da alma ainda falta uma liderança absoluta do mestre. Aleluia. Dispersa. Um povo disperso, por maior número que fosse, disperso. Jesus olha para eles e se move pela tristeza que ele tinha, pela compaixão e pela misericórdia que ele teve do povo. Ele diz: eu não posso ficar sozinho enquanto esse povo está aqui sedento de uma palavra. Está no texto. E sabe o que eu acho lindo, irmão? Que a tristeza de Jesus é diferente da nossa tristeza. Porque quando nós estamos tristes, nós não queremos tratar ninguém, nós não queremos cuidar de ninguém, nós somos egoístas. Uma gripe é o suficiente para dizer: hoje eu não posso, a prioridade sou eu. Quando um parente seu faleceu, tira o dia. Hoje eu não posso fazer mais nada, eu não posso ir para a igreja, não. Hoje eu tenho que me dedicar à cerimônia fúnebre,
Hoje eu tenho que me dedicar a mim e a minha família. Jesus não. Ele queria ficar só, mas quando a multidão aparece, ela se torna a prioridade dele. Está no texto que, movido de íntima compaixão, Jesus curou a todos. Todos os que estavam lá, que precisavam de cura, Jesus curou. E sabe o que eu vejo aqui? Segunda característica da multidão: uma multidão doente, uma multidão cheia de traumas, uma multidão cheia de doenças que precisavam ser tratadas, uma multidão que precisava de milagres que fossem operados. Aleluia! Uma multidão que, por mais que aparentasse estar disposta, ainda precisava de uma provisão do céu. Era uma multidão doente. E é como a nossa geração, doente. Jesus cura a todos, mas eles continuam doentes da alma. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A alma só seria curada depois que ele pregasse, depois que ele falasse, depois que ele instruísse. Era uma multidão doente, mas não era simplesmente por fora, era uma multidão doente por dentro, porque nós estamos extremamente preocupados com o exterior, extremamente interessados nos estereótipos, preocupados com a roupa, preocupados com tudo que está no entorno, mas nós nos esquecemos da alma. E nós estamos vivendo em um tempo em que a nossa geração, a nossa juventude, os adolescentes que estão ao nosso redor, e eu posso falar porque eu convivo no meio deles, são adolescentes extremamente depressivos, jovens extremamente carentes, que vivem nas redes sociais para matar a sua carência, que batem de contatinho em contatinho tentando matar essa dor e essa fome da alma. Aleluia! Nós estamos falando de uma geração que se tranca no quarto e chora sem motivos, que se automutila, e alguém procura no natural aquilo que só o Espírito pode tratar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite: toda depressão caia por terra, toda dor na alma, toda tristeza extremamente profunda, o Senhor Jesus hoje converte em alegria, te traz de volta a felicidade. Ele cura a alma de alguém aqui nessa noite. Se você crê, abre a sua boca e dê o seu melhor glória ao nome dEle. Aleluia! Era uma multidão doente, mesmo que com o corpo curado, era uma multidão doente. Jesus prega para eles. Jesus começa de manhã, pastor Danilo, e Jesus não hesita em passar um dia com eles. Ainda era cedo quando ele começou a pregar, mas ele não hesitou em gastar o dia inteiro com aquela multidão, porque está no texto que o dia passou, a tarde chegou, o sol começava a se pôr, e a multidão ainda estava lá. Para segurar a multidão, alguém precisa de muitos artifícios, mas a simples presença do Mestre faz com que o povo permaneça no lugar aonde ele está. O que nós precisamos nos nossos púlpitos hoje não é de entretenimento, nós não precisamos de
grandes artistas para que o povo permaneça no mesmo lugar. Nós precisamos da meiga e doce presença do Eterno, que faz com que o povo se quebrante e passe o tempo necessário, o tempo que for exigido, ouvindo a sua voz. Eu te pergunto, irmão, aleluia, você pode já estar cansado de ouvir a minha voz, e faz poucos minutos que eu estou pregando. Você pode, aleluia, já ter enjoado de me ouvir, enjoado de ouvir algum pregador, mas eu te pergunto, quem é que cansa, quem é que se fadiga, quem é que enjoa de ouvir a voz de Deus? Por mais que você ouça, nunca é o suficiente. O dia inteiro ouvindo Ele falar ainda é pouco para quem ama a presença dEle. Aleluia. Se você veio aqui ouvir a voz de Deus, papai te tem um recado nesta noite. Ainda hoje você terá uma experiência sobrenatural, ouvirá a voz do Eterno, resposta vem, novidade vem, mudança vem. Se você crê, prega essa palavra profética, levante a mão direita, agarre ela no ar. Papai hoje tem resposta para a tua história. Alebarashuri mikalahaya dareminjominasia calaboromi calamar. O Espírito que prega na minha boca me autoriza a dizer que é um tempo novo na vida de alguém aqui neste lugar. Experiências novas, se prepare. Se prepare para viver o que você ainda não viveu, ouvir o que você ainda não ouviu, falar de uma forma que você ainda não falou. Aleluia. Enquanto eu prego, Deus me faz saber que alguém aqui que tem um chamado muito grande, um ministério muito grande, que sabe que tem o dom de pregar, mas há muito tempo está calado. Papai me autoriza a dizer que hoje é o destravamento da tua chamada, e daqui a alguns dias você vai ver, os convites vão vir. Não vai precisar, aleluia, de workshop, não vai precisar investir em contatos, pedir agenda, pedir para ser levado. Papai está trilhando um caminho para você. O teu tempo é chegado, esta nação ouvirá a tua voz, assim diz o Senhor. Ele curou a todos, o dia passou, pregou para todos ouvirem. Aleluia. Multidão dispersa, multidão doente. Quando chega no final do dia, quando o sol começava a se pôr, aleluia, Filipe se vira para o mestre e diz: mestre, manda esse povo embora, porque está nítido que essa multidão também está faminta. Multidão dispersa, multidão doente e multidão faminta. Esse povo tem fome, mestre. Manda eles embora, para que dê tempo deles acharem algum comércio aberto, para que dê tempo deles voltarem para suas casas. Manda eles embora. Sabe o que eu aprendo com a fome? Fome é uma das coisas que você consegue identificar pelo semblante. Já ouviu de alguém mais antigo? Cara feia para mim é fome, é. Uma multidão faminta mostrava no seu semblante a fome que tinha. Uma multidão faminta não precisava de doutores para diagnosticar a sua fome. Jesus sabia muito bem que aquele povo tinha fome. Não era Filipe que ia surpreender Jesus dizendo: olha, o povo está faminto. Porque o que Jesus precisava não era de um diagnóstico. O que Jesus precisava era de uma resposta.
O que a multidão precisava não era de um diagnóstico. O que a multidão precisava era de uma resposta. E quem seria a resposta da fome dessa multidão? Jesus, manda embora. Olha lá a cara do povo, cansado, faminto, o dia escurecendo. Manda eles embora, Jesus. Jesus, que sabia o que ia fazer, disse: não, dá-lhe voz de comer. Filipe, espantado, diz: mas como? 200 dinheiros de pão não fartariam a fome dessa multidão. Mas Jesus sabia muito bem como ele curaria, como ele trataria a fome daquele povo. Alguém olha para mim e diz para mim que eu faço parte de uma das gerações mais combalidas da história, uma das gerações que menos ora, uma das gerações que menos se consagra, uma das gerações que tem mais problemas, que tem mais deficiências, porque tem tudo na mão e mesmo assim não consegue ser alguém melhor. Tem tudo fácil, de mão beijada, e não valoriza. Olham para mim e dizem para mim que eu faço parte da geração que não conhece Deus. Mas não é de diagnóstico que a minha geração precisa. Sabe o que a minha geração tem? A minha geração tem fome da glória de Deus. A minha geração tem fome da presença de Deus. A minha geração tem fome de intimidade com Deus. A minha geração tem fome de uma palavra que vai sair da sua boca. A minha geração tem fome. E sabe qual é o problema? É que quem tem algo a oferecer para matar a fome não oferece. Pessoas se ausentaram, se calaram, e sabe o que estão dizendo? Não é problema meu, eu não quero nem saber. Mas ele precisa de ajuda, o problema é dele. Mas ela precisa de alguém do lado. Eu não ando com gente assim não, inconstante. A minha geração tem fome, e o problema é que quem tem o pão para matar a fome da geração está escondendo, está guardando, está dizendo que não é problema dele. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Será que só um tinha levado pelo menos um lanche da tarde, pelo menos o alimento para um momento? Ou será que na verdade ninguém estava disposto a abrir mão do que tinha para matar a fome de alguém que estava do lado? Aleluia. Filipe dá o diagnóstico, que Jesus está dizendo: não é de diagnóstico que eu preciso, Filipe. André ouve o diálogo de Jesus com Filipe, já se dispõe no meio da multidão a procurar. E sabe o que eu acho mais interessante? Que a partir de agora a personagem que se destaca é uma que nem foi contada. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quem é que se dstaca? Um menino. Mas sabe o que ele tinha? Pão. E no meio de uma multidão que tem fome, não se destaca o bonitinho, não se destaca a bonitinha, não se destaca o melhorzinho, ou o mais amigo de quem é influente, não. No meio de uma geração que tem fome, só se destaca quem tem pão para oferecer. Sabe o que eu aprendo? Passe o tempo que passar,
Aconteça o que acontecer, surja a dificuldade que surgir, doa quem doer, tenha fome quem quiser ter, aleluia. Se alguém vive de aparência, não vai solucionar o problema, porque na hora H no vamos ver, na hora de mostrar quem é e para o que veio, é só quem tem algo para oferecer que se destaca. Pode vir todo culto, irmão, pode fazer uma pose de pregador, pode andar com a maior Bíblia de estudo que você conhece. Quando o demônio se manifesta, é só quem tem presença de Deus que vai se dispor a mudar a vida de alguém. Quando a doença surge na vida do irmão, não é quem tem mais pose que resolve. Nessa hora é só quem tem para oferecer, nessa hora é só quem trouxe algo junto com ele, aleluia. Muita gente, mas é justamente quem nem foi contado que tinha pão. E nessa hora, aleluia, sabe quem ia responder à indagação do povo? Porque na mente do povo, o povo já estava dizendo: de onde vem esse pão? E o pão vem do meio da própria multidão. De onde vem esse pão? E o pão vem da mão de um garoto que tinha todo o estereótipo de incapacidade, mas era ele que tinha vindo preparado, aleluia. Era um garoto, mas tinha pão. Não tinha sido contado, mas tinha pão, aleluia. Já estava cansado, mas o pão estava lá. Talvez alguém olhava para ele e duvidava dele, mas ele tinha pão nas mãos. Jesus não precisava de diagnóstico, Jesus não precisava de pose, ele precisava de alguém com pão disposto a oferecer, porque não adianta nada ter pão e guardar para si. Aprende uma coisa, irmão: sabedoria não é para ser guardada, sabedoria é para ser dividida, porque quando você morrer, não vai adiantar nada alguém olhar para você e dizer: ó, ele era muito sábio, mas morreu e não passou nada para ninguém. Sabedoria é para ser passada, ministério é para impactar a vida de alguém, é para lançar semente, para marcar história, para fazer legado, aleluia. Tem que ter pão, e não adianta ter pão e guardar o pão que tem. Você canta, mocinha, ô irmã, por que é que está guardando essa voz? Por que é que o pastor te chama para o ensaio e você não vem? Por que é que a oportunidade é dada e você não se dispõe a cantar? Está guardando o pão porque tem alguém do teu lado que tem fome do pão que você vai oferecer. Porque esse pão na sua mão não é nada, mas traz ele para a mão de Jesus. Na mão dele ele alimenta, na mão do mestre ele sacia a fome. Você está olhando para a glória? É para Jesus, é para Jesus. Aplaude mais forte. Telebarashuri Mikaia, Telebarashuri Mikanaraia. Você está olhando para mim e dizendo: mas irmão, eu só prego. Então prega, rapaz. Mas irmão, eu só canto. Então canta. A única coisa que eu sei, aleluia, é levantar a minha mão, é dar um glória, é dar um abraço em alguém, é visitar, é aconselhar. Então faz o que você tem, só não pode ficar com a mão no bolso enquanto alguém tem fome do pão que você tem. Irmão, se trouxe glória da glória, se trouxe aleluia da aleluia, se tem língua estranha, apresenta. Quem trouxe, entrega no altar. O mestre está recebendo, oh glória. Ele pediu-me calabar. Taremi
Iona canto que ela é marraia. As mãos do mestre estão abertas, esperando quem vai trazer pão. Até quando você vai olhar para suas debilidades? Até quando você vai olhar para a sua idade? Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço por aí? Por que você tão jovem, com 17 anos, se dispôs à obra missionária? E não era para ser assim, pastor Danilo. Aleluia. Porque quando nós vamos oferecer alguma coisa a Jesus, nós não podemos oferecer a sobra. Não é a sobra do meu tempo, não é a sobra do meu dom, não é a sobra da minha vida, da minha história que eu vou entregar para Ele. Aleluia. Eu não sou filho de nenhum pastor influente, de nenhum pastor renomado. Eu sou filho de um pastor que eu vi, cresci vendo ele tendo que dividir o tempo entre o seu trabalho, o seu ministério, a sua família. Eu não sou alguém que tem um extremo poder de aquisição, não sou rico. Quando eu olhei para o mestre, eu disse: o que é que eu vou oferecer para ele? O que é que eu tenho? Eu não sou influente, não sou rico, eu não sou nada, ninguém nem sabe quem eu sou. 13 anos de idade, o que é que eu vou dar para ele? E uma voz falava ao meu coração: me disponibiliza a tua vida, que eu vou fazer história através dela. E se alguém me perguntar, porque está cheio de gente por aí dizendo: olha, estou até cansado de pregar, mas é que Deus me chamou, não tem outra escolha. Eu não sou vítima do meu chamado, não sou. Eu não estou aqui porque o Espírito Santo me obrigou. Ele me fez uma proposta, bateu a porta e disse: filho, eu tenho uma história para escrever através de você. Esse é o projeto que eu tenho para a tua vida. Está disposto a viver ele? Me ajuda a escrever essa história. Eu mando e você vai, eu te envio e você cumpre, a glória. Quando eu te mandar falar, você fala. O que você construir, eu estou contigo. O que você derrubar, eu também estou. Jeremias pensava que ainda era muito novo. Deus, eu passo de uma criança coisa nenhuma, porque quando ainda estava no ventre eu te escolhi, te separei, te consagrei como profeta, te dei para as nações. Sua mãe nem te conhecia e eu já havia te usado como um presente para esta geração. Jeremias, abre bem a tua boca. O que você falar, o que você fizer, eu estou contigo, eu irei contigo, eu farei através de você. Tem pão aí? Olha para pelo menos duas pessoas que estão do seu lado e diga: nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Aleluia. Pegou? Nós somos a resposta. Ao nosso redor tem uma multidão com fome. O pântano alforge, tira, rapaz. Oferece para aquele que tudo pode. É um pouquinho de pão, mas na mão do mestre é banquete para uma multidão no meio de um deserto. Para mim, sabe o que é deserto? A ausência de condimentos, a ausência de alimento. Mas deserto também é lugar de milagre, aonde existe provisão, porque todas as vezes que Deus permitiu o povo estar em um deserto,
Ele nunca deixou o povo desamparado. Foi no meio do deserto que Ele fez o maná cair sobre o povo e o povo se alimentar daquela providência. Foi no meio do deserto que Ele enviou as codornizes. Foi no meio do deserto que a água amarga se tornou em água doce. Foi no meio do deserto que a pedra jorrou água viva. Aleluia! E foi no meio do deserto que o menino levou pão para a mão do mestre, e na mão do mestre que tudo pode, ele partiu. E quando ele partiu, e eu creio que o milagre está aqui, porque mesmo sendo pouco foi dividido, e é na divisão que ele trabalha. Aleluia! Ele divide, reparte, e conforme ele vai repartindo, aquilo que era pouco vai se tornando muito. Alguém até pensa, mas a obra missionária, o campo missionário é tão grande, eu tenho tão pouco. Não tem problema, coloca na mão do mestre, ele abençoa, reparte, distribui, e o que é pouco se torna muito e mata a fome de uma geração. Está pronto para viver isso, irmão? Você está pronto? Está pronto? Sabe o que aconteceu com a gente? O sonho missionário se esvairiu da igreja. Sabe qual é o sonho dos nossos jovens e adolescentes? Ser arquitetos, advogados, médicos, engenheiros. E não tem pecado nisso. Mas na Europa antigamente era comum. Um pai que tinha 3 filhos homens dizia: um vai ser médico, o outro vai ser advogado, e esses 2 vão trabalhar para sustentar o terceiro, que vai ser missionário. Porque até dos meus filhos eu tenho que entregar a parcela, a parte para a obra do Senhor. Há muito tempo se foi o desejo missionário. Nós queremos ser tudo, muito menos missionários. Tudo menos missionários. Estamos dispostos a ser tudo menos homens e mulheres de Deus. Fardo é muito pesado, a vida é muito difícil, a África é muito sofrida. Aleluia! Não se acovarde, porque foi Deus quem te chamou. Eu vim com uma palavra de inspiração para a vida de alguém aqui essa noite. Você entrou aqui cansado, sem força, vendo o seu ministério indo pelo ralo. Papai tem uma palavra para você. Hoje eu te coloco de pé, te dou nova força, novo ânimo, te dou vigor para trilhar essa história. Aleluia! Hoje eu te dou condições para viver esta chamada. Tu és resposta de Deus. Você não foi chamado em vão. Você não está aqui em vão. Você é resposta para a fome de alguém. Tem alguém depressivo do seu lado que precisa do teu abraço. Tem alguém doente do teu lado que precisa de uma oração que você vai fazer. Tem alguém que precisa de uma palavra que vai sair da sua boca. Ela é para calamaia. Eu estou vendo através dos olhos da fé jovens saindo pelas praças e cantando e louvando e pregando, e Deus curando através do louvor, e mesmo que na simplicidade o eterno se revelando de uma forma poderosa. Eu posso contemplar por uma visão espiritual Deus ampliando este lugar e fazendo com que as ruas façam parte do altar desta comunidade, e a mesma adoração prestada dentro dessas 4 paredes será prestada dos lados de fora, nas ruas, nos becos, nos valados. Se prepare, papai está avivando este lugar com um avivamento por dentro e por fora, um avivamento de caráter, um avivamento de mudança que fará você sair daqui diferente, respondendo as perguntas
portas desta geração. Se você crê, abre a sua boca, solta esse glória, adora o nome do Senhor. Está preparado? Levante as suas duas mãos agora. Aleluia. Aleluia. Ele é para show. Calemindri omiré. Alominazi emekeminori kalahaya. Ele é 20 sou. Eberigimiad no kemaha. Telebidimione kemria. Receba o renovo dos dons espirituais agora. Profeta, se prepare agora. Deus vai te entregar uma palavra. Abre a sua boca. Ainda hoje Deus renova essa aliança com você. Há quanto tempo você não entregava uma profecia? Hoje papai abre os teus olhos, abre a tua boca, se prepara. Há quanto tempo você não falava em língua estranha, rapaz? Hoje papai derrama sobre ti o dom de variedades de línguas. Mas como eu vou para os Estados Unidos, eu não sei nem falar inglês. Atos capítulo 2 diz que o Espírito que tomou aquele povo fazia com que eles falassem, aleluia, conforme o Espírito lhes concedia. Homens leigos conversando em outros idiomas, aleluia. Você não vai entender, mas Deus vai te dar facilidade para entender outros idiomas. Você nunca nem sonhou, mas começa a estudar espanhol por esses tempos. Começa a estudar inglês. Aleluia. Ainda que dentro da sua casa, na simplicidade, aquilo que você não souber, o Espírito Santo te ensina. Ele te capacita para uma obra diferenciada. Um novo tempo é chegado na tua história. Levante as suas mãos mais alto, mais alto. Aleluia.